Olá, pessoal, como é que todos vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, com saúde e avançando aí nos estudos. Estamos agora chegando no capítulo 21 do livro de Atos, amém? O capítulo 20 ele foi um capítulo demasiadamente mais curto, né, que nós tivemos ali como maior ênfase uma reflexão, né, na verdade, partindo do momento que Paulo ele abre ali o seu coração para os seus discípulos, né, ele está voltando para Jerusalém, sabendo que talvez não mais os verão, né? Por conta das coisas que vão acontecer ali, não é? E fizemos uma reflexão a esse respeito, muito interessante. Se você tiver curiosidade e ainda não viu, volte no capítulo 20, que nós vamos dar uma explicada para você ali. Agora nós vamos começar o capítulo 21, e sem mais delongas, vamos lá para ver o que nós vamos estudar aqui hoje, tá? Capítulo 21. Então, nós vamos estudar o capítulo inteiro, vamos lê-lo inteiro, como sempre fazemos. E temos algumas questões. Primeiro, Paulo desobedeceu a Deus indo para Jerusalém? Bom, eu vou explicar durante o nosso estudo por que que eu estou levantando essa questão e, obviamente, vou trazer a resposta para ela, né? O quanto cresceu a igreja com o ministério de Paulo? Vocês se lembram que em alguns capítulos eu fui mostrando gradativamente o crescimento, né? Começou ali com alguns discípulos, depois acrescentou 3.000, acrescentou mais 5.000, né? E agora eu vou trazer mais uma numeração para vocês aqui, tá? E nós vamos juntos, né? Dar o início daquilo que vai acontecer com Paulo quando ele chega ali em Jerusalém e vamos fechar esse capítulo 21 com uma reflexão, né? E como nós sempre fazemos aqui. Então, vamos começar lendo ali Atos, capítulo 21, do verso 1 até o verso 9. A palavra do Senhor diz o seguinte: Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas, quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Só como um comentário, até deixei aqui marcado, esse Felipe que apareceu aqui no versículo 8 é aquele Felipe que havia sido enviado, né, para cuidar ali das viúvas e fazer aquele ministério, foi ele que estava ali em Samaria, que converteu aquelas pessoas ali em Samaria, né? Foi também ele que evangelizou ali o eunuco, né, que o batizou ali, né, naquele período, tá? Então nós estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo, ele está fazendo as suas viagens, né? Na verdade, ele está voltando para Jerusalém, mas ele está parando ali de cidade em cidade, não é? Como se tivesse se despedindo daqueles discípulos que ele foi deixando nessas cidades, né? Nós vimos isso, ele já fazendo isso, né, no capítulo anterior, no capítulo 20, mas aqui nós estamos vendo ele mais uma vez, continuando aqui. Eu deixei marcado aqui para vocês esse momento que os discípulos, né, que estavam ali com Paulo, falam para que Paulo permaneça e não vá para Jerusalém, porque eles foram tocados pelo Espírito, né? Deixei isso aqui porque tem um porquê que eu deixei aqui. Mas deixa eu continuar lendo com vocês aqui a sequência. Atos 21, do 10 ao 16. Bom, continuando na leitura. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo.
Dessa maneira, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, paramos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde deveríamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos, né? Pois bem, então aqui eu levanto a primeira questão, que é o que eu marquei no começo desse estudo, desse capítulo, né? Questão: Paulo desobedeceu ao Senhor indo para Jerusalém, né? Por que que eu levantei essa pergunta? Porque nós vemos, né, eu deixei aqui em amarelo, dois momentos que o Espírito, através dos discípulos, né, parece, né, falar para os discípulos de Paulo para eles não irem. Então, aqui, ó, a primeira vez no versículo 4 de Atos 21, ele diz: Olha, eles, né, os discípulos, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então, pelo que parece aqui, esses discípulos estão interpretando que o Espírito Santo de Deus falou para Paulo não ir. E agora, nós vemos aqui no versículo 10 um profeta chamado Ágabo, né? Que ele tira o cinto, ele pega o cinto de Paulo, ele amarra as próprias mãos, né, assim, os pés, dizendo que era isso que aconteceria com Paulo quando ele chegasse até Jerusalém, né? E ali, né, então eles estavam dizendo, olha, eu acho que não é bom você ir, porque o Espírito está dizendo para você não ir. Então, daí surge a pergunta, né? Paulo desobedeceu ao Senhor indo para Jerusalém? Bom, então, vamos ler algumas coisas aqui, né? Vamos ao motivo da pergunta. Atos 19, 21 diz o seguinte: depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então, aqui no versículo 21, diz que Paulo decidiu no espírito, né? Quer dizer, então Paulo ele sentiu no coração dele ali, né, pelo espírito, que ele não deveria, perdão, que ele deveria ir para Jerusalém, né? Algumas pessoas questionam, mas tá, o Espírito aqui tá com E minúsculo, né? Então, de repente, não foi pelo Espírito Santo, foi algo que Paulo queria fazer, ele sentiu no coração, acho que eu devo voltar. Bom, isso foi em Atos 19. Lá em Atos 20, nós vemos então que muda esse espírito com E minúsculo, vai para espírito com E maiúsculo, né? Deixa eu diminuir aqui para a gente poder conseguir ler. Ó, diz assim: agora, compelido pelo espírito, agora com E maiúsculo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus, né? Então, aquilo que inicialmente parecia que talvez Paulo tinha tido só um sentimento no coração dele para ir para Jerusalém, em Atos 19, já em Atos 20, já diz que o Espírito Santo falou com ele, né, compelido, né, e mandando ele ir. Só que ao mesmo momento que o Espírito falou, vai, o também o Espírito avisou, olha, se prepare, porque ali, né, você vai ter dificuldades, você vai ter prisões, né, vão acontecer algumas coisas. Pois bem, só que aí nós temos um contraponto, né? Como eu li para vocês. Em Atos 21, 4, que nós lemos, diz que os discípulos ali, né, pelo Espírito, recomendavam que Paulo não fosse, né? E aí no final, né, o profeta Ágabo, né, ele acaba dizendo ali para Paulo que ele não deveria, quer dizer, ele não fala ali que ele não deveria ir, né? Mas ele vai dizer que
algumas coisas poderiam assim acontecer ali com Paulo, né? Que né, ele estava vendo que ele ia ser preso, né? E aí, então, né, a grande questão aqui tá, quem que tá certo nessa, deixa eu parar aqui, né? Quem que tá certo aí nessa questão? Paulo, que o Espírito mandou, ou os discípulos ali, que de repente estão sendo compilados pelo Espírito Santo, né, para avisar isso para Paulo. Bom, deixa eu, né, eu vou voltar aqui minhas eu vou ler o que eu escrevi e vou interpretando para vocês, né? Quer dizer, vou falando com vocês, ó. Bom, esse fato que Paulo aparentemente foi avisado antes de ir para muitas cidades que ele estaria em perigo, como é claramente revelado, né? Nos ajuda a entender a situação em Atos 21. É como se Deus avisasse Paulo que antes de cada situação perigosa que ele fosse passar, né? Que esse foi, o primeiro, foi um chamado ali, né? Ele avisou, essa missão, se você aceitar, né? Você vai ser preso, né? Paulo recebeu vários, né, avisos ali, né? Mas, enfim, deixa eu voltar aqui agora. A minha questão, a grande questão aqui é o seguinte: Paulo desobedeceu ou Paulo não desobedeceu? Com certeza, né? Eu posso dizer isso com certeza. Paulo não desobedeceu o Espírito. A grande questão é que o Espírito estava apenas confirmando para aqueles discípulos aquilo que o próprio Espírito já tinha dito para Paulo. Não era uma novidade para Paulo que ele seria preso, não era uma novidade para Paulo que algumas coisas aconteceriam. Agora, os discípulos amavam Paulo. É óbvio que os discípulos não queriam que Paulo sofresse por alguma coisa, não queriam que Paulo fosse preso, não queriam que Paulo apanhasse, não queriam que Paulo. Então, quando o Espírito alertou ou mostrou para os discípulos de Paulo aquilo que Paulo ia viver, os discípulos interpretaram que era um aviso ali, né, do Senhor, para que os discípulos dissessem para Paulo não ir, né? E só que e talvez até poderia ser uma talvez uma prova que Deus estava colocando para o próprio Paulo, uma vez Paulo ouvindo os discípulos que ele amava e que os amava, que era um amor recíproco, né, vice-versa, como que Paulo reagiria? Tanto é que Paulo fala assim: por que vocês estão me falando isso? Eu estou caindo em lágrimas aqui. Mas não importava o que os discípulos estavam falando para Paulo, Paulo ia cumprir, porque o Espírito Santo de Deus, né, do próprio Cristo, já havia dito para Paulo, né, por assim dizer, o que Paulo tinha que fazer, né? Então, o que nós tiramos um pouquinho de lição disso? Às vezes, o Espírito Santo ele fala conosco e nos dá algumas direções. Só que ele mostra também que essas direções elas não serão simples, né? Que ele espera que nós façamos tal coisa, mas ele diz, olha, para alguns de nós ele revela, vai ser difícil, né? E às vezes ele, né? E algumas pessoas tentam falar, não, não faça isso, né? Não é dessa maneira e tal. Mas se o Espírito revelou a você isso, né? Então é importante que você ouça o Espírito e vá. De novo, né? Aqui estamos vendo um caso específico que Paulo viveu. Né? Paulo estava indo para Jerusalém, o Espírito havia mandado ele fazer isso, né? E havia dito que aconteceriam coisas ali com ele ali, né? Agora, às vezes, né, não entre numa conjectura, né, às vezes você achando que Deus te chamou para algo sobrenatural, que de repente você tem que abrir mão do seu trabalho, sua família, da sua sanidade, né, por conta de algo que você acha que é de Deus. Eu vou dar um exemplo por que eu estou dizendo isso. Certa vez eu li a respeito de uma pessoa que ela começou a ler alguns livros que se falava a respeito de satanistas, que haviam sedes satanistas em São Paulo, que os satanistas se infiltravam na igreja e tal, e, enfim, falando, né, de satanismo de modo geral, como que eles se infiltram na igreja, como que eles fazem, como que faziam, então. Uma certa pessoa ele leu esse tipo de coisa e ele leu, na hora que ele leu, ele sentiu. Deus está me chamando para ir na frente lá da sede de satanista e começar a clamar a Deus ali e repreender, porque eu tenho um chamado para fazer isso, né? Claro que depois ele acabou compartilhando com a liderança tal, e ele acabou não fazendo isso. E por quê? Porque era uma insanidade, né? Você fazer uma coisa dessa, né? É mais ou menos assim, você é judeu, e você
tá no campo de concentração, ou fugir do campo de concentração de Hitler, por exemplo, por assim dizer, e você fala, não, senti de lá no Adolf Hitler falar para ele parar de fazer essas coisas, porque o senhor vai castigá-lo, né? Eu vou lá repreender Adolf Hitler, quer dizer, você estava indo para a morte se você fizesse uma coisa como essa, não haveria uma sanidade. Mas, pastor, então você está dizendo que a gente tem que ter medo do diabo, a gente tem que ter medo né, das coisas, pegando esse exemplo que o senhor está dando? Eu falei, não, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ser prudente. Nós temos que ser prudente. E no próprio livro de Atos, nós vemos muitas vezes que eles eram prudentes, né? Por exemplo, Paulo às vezes ia numa cidade, ele era espancado, tal, não sei o quê, ele se levantava, batia o pó e ia para outra cidade, né? Nós vemos às vezes que o próprio Cristo, ele em alguns momentos, ele para não ser capturado antes do tempo, ele subia, ele ia embora, né? Ele não ia em algumas cidades, né? Por quê? Porque é prudência. O próprio José, pai de Jesus Cristo, foi alertado por um anjo que ele deveria pegar Jesus Cristo quando era pequenininho, porque Herodes iria matá-lo, né, e ir para o Egito, né? Quer dizer, José ele não teve fé ou ele foi prudente, né? Então, entenda que nós temos que ter prudência em algumas coisas, mas no caso de Paulo, não, ele realmente teve essa direção, tá bom? Mas ele não desobedeceu ali o Espírito de maneira nenhuma, ele fez o que o Espírito imaginava que ele iria fazer, né? Pois bem, continuando aqui nossa leitura, Atos 21, do 17 ao 20. Quando chegamos em Jerusalém, então ele foi para Jerusalém, né? Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos são zelosos da lei. Então, alguns pontos aqui de curiosidade. Primeiro ponto, vamos lembrar que Paulo não ia para Jerusalém desde lá daquele momento de Atos, acho que foi Atos 15, se eu não me engano, né? Desde aquele momento de Atos, onde teve aquela questão da circuncisão, né? Onde os apóstolos enviam Paulo e Barnabé para pregar para os gentios. Então já havia passado bastante tempo que Paulo não voltava mais para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, né? Agora, tem um outro ponto, segundo ponto aqui, uma coisa é curiosa. Quem Paulo vai encontrar é Tiago, e não é mais Pedro. Curioso, né? Vocês se lembram que até ali, Atos, né, 13, ali por aí, Pedro, ele sempre se levantava, sempre falava na igreja, né? Pedro era o porta-voz, era como se ele fosse o líder da igreja. Porém, naquela ocasião onde Tiago, irmão de João, é morto por Herodes, né? E Pedro é preso, a igreja clama, né? O anjo liberta Pedro, e Pedro sai dali. Percebam que Pedro, depois dali, ele começa a aparecer menos. Quando o apóstolo Paulo chega com Barnabé e leva a questão da circuncisão, Pedro ainda se levanta, ele fala ali, mas Tiago, ele pega e começa a falar acima de Pedro, né? Embasando o que Pedro havia dito, mas ele se coloca ali, então, com uma postura de liderança. E aqui, quem Paulo vai falar é Tiago. Então, aparentemente, aqui mostra que talvez Pedro já não era mais o líder da igreja, e sim agora Tiago. Muitos comentaristas e muitos teólogos entendem sim que o último líder né, do período final da igreja primitiva, digo que levou a igreja primitiva por mais tempo como liderança, foi Tiago e não Pedro, né? Nós já discutimos isso em alguns capítulos aí para trás, né? Então, isso é curioso, né? E outro ponto aqui, ó, é que nesse ponto da história já são milhares de convertidos, né? Lembrando aqui, mais ou menos, desde Atos 1, pessoal, se passaram entre 27 a 30 anos que a igreja primitiva já existe. Então, vamos num tempo mais longo, em 30 anos já são milhares de convertidos entre judeus, gregos, romanos, né, pessoas que estão ali aceitando o ministério. Quer dizer, esse boom ministerial, ele se dá
porque Paulo e Barnabé eles saem de Jerusalém, e eles começam então a espalhar o evangelho. Apenas como uma conjectura aqui para mim e para você, às vezes Deus ele nos tira de uma situação de conforto e nos envia a fazer alguma coisa que não é confortável, que não é o nosso comum, que não é o nosso padrão de vida, mas porque Deus sabe que te enviando para um determinado lugar, para uma determinada cidade, para uma determinada equipe, para uma determinada liderança, para uma determinada igreja, seja o que for, ali então ele vai conseguir usar você de uma maneira diferente, né? Expandindo o ministério, né? Talvez ganhando mais pessoas para ele ou talvez fortalecendo pessoas que estavam naqueles lugares que precisavam de você lá para que você os fortalecesse, né? Para que eles avançassem, né? Então, às vezes Deus é estrategista, né? Deus é é Deus, né, gente? Né? Nosso Pai, o Eterno Criador, sabe de tudo. Então, ele sabe exatamente como aproveitar o nosso coração, nossa força, né? Nossa inteligência, sabedoria, da melhor maneira possível. E foi isso que estava acontecendo aqui com Paulo, né? Quando ele vai pregar para esses milhares aí. Bom, Atos 21, do 21 ao 25. Eles foram informados, né, de que você ensina todos os judeus e vivem entre os gentios, e a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que dissemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com estes homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Então, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne, dos animais estrangulados e de imoralidade sexual. Então, uma nota aqui: havia, obviamente, um medo, por assim dizer, entre os discípulos, né? Tiago, ali, os discípulos, de que Paulo fosse preso e morto pelos judeus. Então, eles estão dizendo assim: nós sabemos dos milhares que você pregou, né? Então, e agora, os judeus que moram aqui, eles sabem que você está pregando para judeus, e esses judeus estão saindo da lei, né, da lei judaica, indo para o cristianismo, estão se convertendo, estão mudando, e para eles você está fazendo a maior heresia mundana. Então os discípulos comentam: bom, uma vez que você está aqui, nós temos que tentar mostrar para eles que você não quebrou nenhuma lei, que você continua servindo e tudo mais, então faça os votos, né? Talvez, lembra, eu falei num capítulo, alguns capítulos anteriores, acho que foi no 18, eu falei a respeito do voto de Nazireu, né? Enfim, né? Que era um voto que eles faziam ali para mostrar que tinha uma aliança, um compromisso com o Criador. Então, o que eles estão dizendo, não sei se é o voto de Nazireu, que não diz voto de Nazireu, mas fala, né, de voto de purificação, né? Mostrando que ele tem um compromisso. Eles pedem para que Paulo faça isso, né? E continua, no verso 26. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou o santo lugar. Então, nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, ele vai, então, seguindo a recomendação da liderança dos apóstolos, ele vai
se purifica, né? Cumpre ali o voto de 7 dias de purificação, como mandava ali na cartilha judaica. Quando estava terminando uma vez no templo, os judeus vão lá e começam a ver Paulo, e eu acho curioso, né, alguma das acusações deles aqui. Eles vão dizer, olha, ele está persuadindo, né, os judeus para não cumprirem nossos votos e costumes e tal, mas ele fala assim, ele tem permitido que gregos entrem no templo e profanem o templo, né? Então, quer dizer, você vê, na cabeça do judeu daquela época ali, o grego, ele era alguém amaldiçoado, era alguém profanado. Na verdade, para eles, a igreja só podia entrar quem era judeu, né? O templo judaico, você tem que ser judeu. Se você não é judeu, você não é bem-vindo aqui. É como se o Deus dos judeus fosse exclusivo apenas para eles, né? Então, isso basicamente quase que transforma isso como se fosse numa seita, né? Que somente aquela igreja ela pode levar à salvação, né? Na verdade, uma seita é mais ou menos isso, né? Quando tem alguma igreja, quando tem alguma religião, alguma coisa que diz que a salvação está apenas ali, né? Assim, na verdade, não que a salvação esteja apenas ali, quando eles acrescentam, né? Na verdade, alguma coisa além daquilo que Cristo ensina, né? Como se, além da Bíblia, ó, você tem que seguir a Bíblia e fazer isso, né? Enfim, mas isso não é um tema para a nossa aula aqui de hoje, né? Então, os judeus começam ali a acusar Paulo ali, né? Bom, então continua, verso 29 ao 32. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo, né? Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para a multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Então aqui eu pergunto para vocês, né? Onde que está o amor, né, desses judeus aqui, né? Eu poderia trazer isso para hoje, né? Onde que está o amor dos cristãos verdadeiros do tempo de hoje, né? O que que hoje tem virado um pouco o cristianismo, né? O cristianismo, eles, obviamente, né? Não posso generalizar ou nada do tipo, mas nós vemos muitos cristãos com posturas muito diferentes do que é o amor. É muita postura acusatória, né? Às vezes uma pessoa está passando por uma dificuldade, porque ela está dentro de um vício, porque ela passou por um adultério, porque ela, enfim, fez coisas erradas e é inegável algo que ela fez. Porém, ela olha para dentro de si, ela precisa de uma direção. E muitos cristãos, ao invés de dar um abraço, olha, você errou, mas eu tô aqui para te ajudar, vamos levantar, vamos avançar. Muitos acusam, tá vendo? Tá vivendo isso porque você não fez o que tinha que ser feito, né? Eu te avisei, eu te disse, né? Então, onde que está o amor, né? Onde que está, né, o cuidado? Então, às vezes, a pessoa ela tem uma diferença cristãos entre cristãos. Às vezes o cristão ele tem uma diferença doutrinária de um outro cristão, né? Então começa, em vez do amor, né, permanecer e Cristo ser exaltado, começa as acusações de doutrina. Ah, porque na sua igreja, se não usar saia, se não, né, se não fazer a barba ou algo do tipo, você está condenado. Em outra, mas se você não guardar o sábado, está condenado. Em outra, se você não der os seus dízimos regularmente, né? Então as pessoas às vezes ficam em crise entre doutrinas e perde a essência. Infelizmente, a gente cansa de ver pessoas na internet brigando, né? Calvinistas, arminianos, né? Predestinação, não predestinação, arrebatamento, não arrebatamento, tribulação, pré-tribulação, pós-tribulação. Então, às vezes, as pessoas entram em discussões tão doutrinárias e perde a essência que é o amor, e perde a essência que é pregar a Cristo verdadeiramente, né? Claro, não estou aqui fazendo uma apologia ou acusando uma ou outra denominação, não estou fazendo isso, porque no final de contas, todos nós somos pecadores, todos nós temos as nossas dificuldades, mas
me chamou a atenção aqui que aquelas pessoas que tinham o templo onde se era falado de Jesus, eles acusam Paulo de levar um grego, que nem tinha ido talvez ali para o templo, mas enfim, acusam Paulo, né? Quando tiram Paulo da igreja, fecham a porta da igreja e começam a espancar o Paulo, a ponto dos soldados romanos terem que ir lá salvar Paulo, senão os caras iam matar ele. Na hora que os soldados romanos chegam, os então religiosos da época param, né? Aparece aquela auréola na cabeça deles, né? Todo mundo é santo de novo, né? É uma coisa meio complicada, mas vamos continuar lendo aqui. 33 ao 36. O comandante chegou, prendendo e ordenou que ele fosse amarrado com duas correntes. Então perguntou quem era ele e o que ele tinha feito. Olha só, o comandante chegou a bater, nem perguntou o que aconteceu. O comandante chegou a não bater, não, mas ele chegou, acorrentou Paulo e depois ele pergunta, mas quem que é esse cara? Né? Quem que é esse rapaz aqui? Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, né, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Então, aquela multidão estava com tanto ódio. Isso aqui, pessoal, isso aqui é ódio. Aquela multidão estava com tanto ódio que nem mesmo os soldados estavam conseguindo conter, tiveram que carregar Paulo, que o Paulo não conseguia andar. E batendo, querendo bater, de repente aqui não fala, mas deviam estar jogando pedra, deviam estar jogando pau, cuspindo, sei lá, deviam estar fazendo coisas horríveis, semelhantes, talvez, ao que fizeram ao nosso Senhor Jesus, né? E a multidão gritando: mata, mata ele, acaba com ele, né? Como se Paulo de fato fosse o anticristo, né, para eles ali. Bom, verso 21 ao 37 vai dizer assim: quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante. Paulo falou para o comandante: eu posso dizer-te algo? Você, você fala grego? Perguntou ele. Não é você egípcio que iniciou uma revolta que há algum tempo 4.000 assassinos levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Olha só, o soldado ele ficou impressionado, porque Paulo falava grego. Né? Na hora que Paulo começa a falar grego, ele fala: você fala grego? Né? Quer dizer, Paulo era um homem extremamente culto. Né? E ele diz: eu não sou esse egípcio que está falando, né? Eu sou Paulo, né? Enfim, Paulo de Tarso, enfim, né? E aí ele vai, então, se levantar ali, e vai começar, então, um discurso. Paulo vai fazer, talvez, ali uma defesa. Paulo, então, ele vai começar a falar alguma coisa, né? E o capítulo, né, para suas emoções vai terminar aqui, né? Então, o capítulo 21 não vai falar, né, o que vai acontecer na sequência. Então, de fato, hoje, né, vai ter que ser cenas para o próximo capítulo, tá bom, pessoal? Contudo, aqui nós estamos vendo que aquilo que o Espírito Santo falou aconteceu, né? Paulo chegou ali e Paulo vai ser preso. Paulo vai ser preso, né? Ele apanha a ponto da polícia local ali, os soldados romanos terem que intervir, prendem Paulo, aí Paulo fala em grego ali, ó, deixa eu falar com eles aqui. Quer dizer, estão me espancando, não estão dando nem a chance de eu falar alguma coisa. Na verdade, Paulo, né, ele não vai, entre aspas, talvez, defender ou se defender ali em algo. Mas Paulo, como sempre, ele vai querer ter uma oportunidade para ele pregar e tentar ensinar alguma coisa ali para aquelas pessoas, né? Mas nós vamos encerrar o nosso capítulo, né, nossa aula hoje por aqui. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto, estamos vendo, né? Paulo volta para Jerusalém. Nós vimos aqui tudo que se deu ali, aconteceu ali, né? Vimos que Paulo ele vai em obediência a Deus, mesmo sabendo de tudo o que aconteceria, ele não nega Cristo, ele não nega o chamado, ele vai fazer. Eu deixo para você uma pergunta. Você está disposto
a seguir aquilo que Deus tem te desafiado, aquilo que Cristo tem te desafiado, aquilo que o Espírito Santo tem queimado no seu coração, você está disposto a obedecer, mesmo que pessoas vão contra você? Mesmo que você está numa situação que é desafiadora de viver, mesmo que você está passando por problemas de saúde, problemas de financeiros, você está disposto a seguir a Cristo de todo o seu coração? Pois bem, Paulo estava, né? E que isso possa servir de lição para mim ou para você, para que nós possamos, né, usá-lo como exemplo. Amém, pessoal? Bom, vamos fazer uma oração e vamos encerrar aqui. Amém? Se você puder, feche seus olhos e curva a sua cabeça. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, agradecemos o Senhor por mais esse capítulo lido, mais esse capítulo estudado. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem nos ensinado e por aquilo que ainda o Senhor vai nos trazer como revelação e como estudo. Muito obrigado porque o Senhor é bom e tem nos abençoado. Guarde cada irmã que está conosco nestes dias e que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, possa trazer grandes coisas a cada um de nós e que nós possamos ser, assim como Paulo, obedientes ao seu chamado e não voltarmos atrás, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Mais uma vez, eu encarecidamente eu peço que você curta esse vídeo, escreva um comentário, encaminhe isso para pessoas que estão estudando, né, a Bíblia, para que eles possam ter uma visão ou um conhecimento, de repente, que agregue aquilo que eles estão aprendendo. Obviamente, eu não sou o centro de toda a verdade, eu tenho que trazer a melhor interpretação que eu posso, mas, de repente, algumas pessoas têm uma interpretação diferente, somada com a interpretação que eu tenho trazido aqui, isso corrobora e engrandece, né, todo o estudo. Amém? Mas eu fico por aqui, vejo vocês então no discurso de Paulo ali em Atos, capítulo 22. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.